Está no ar pela Vibe Mundial, Academia do Saber, um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini. Muito bom dia, ouvinte da Vibe Mundial, mais um Academia do Saber, esse programa aqui desenvolvido pelo Instituto Chama e é sempre com um convidado especial. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu quero falar para você que o Instituto Chama está disponibilizando gratuitamente orações da manhã e meditações da noite, para você só entrar no nosso WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Você recebe lá a gravaçãozinha que está no YouTube, inclusive, e aí você tem um videozinho muito bacana com as orações da manhã, com as meditações da noite. Ele é gratuito, são 365, uma para cada dia do ano. Você pode até encaminhar para algum parente, para alguém que você acha que precisa. Então anota o telefone do Instituto Chama, 11 9 13 15 5859, 11 9 13 15 5859. Pede para entrar no grupo do WhatsApp para receber as orações, tá bom? E para receber as meditações também. São orações ecumênicas, tá? Não é nada de religião A, religião B, religião C, não é nada disso, não. É uma conexão sua com o Criador, com essa energia nossa criadora. E do meu lado está o terapeuta, especialista em medicina chinesa, esse cara incrível, Eduardo Baruco, que volta aqui pro programa. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Pedro. Prazer estar de volta aqui contigo. Sempre um prazer a gente conversar e trocar essas monte de conhecimento que a gente tem. Cara, a medicina chinesa é uma medicina milenar. A gente não consegue falar em meia hora a quantidade de assunto, ainda mais com uma pessoa que tem a profundidade que você tem. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre os 4 níveis de consciência que a gente tem para quem está em casa agora. Existem 4 níveis diferentes? Na verdade, Pedro, eu uso falar em 4 níveis de uma forma didática. Não existe nenhuma teoria de quantidade de níveis de consciência. A rigor, existem infinitos níveis de consciência. Mas para a gente entender um pouco da dinâmica, né? Para poder mensurar. Somos, exato. Até para a gente racionalmente entender. A nossa racionalidade é tão limitada, né? Então, para a gente conseguir racionalizar o que é o nível de consciência, o que é isso, né? Eu faço dou essa roupagem, vamos chamar assim. De maneira nenhuma é uma teoria sobre. É uma roupagem para entendimento do que é nível de consciência, mas é mais ou menos assim. O nível número 1 é o nível do... Para quem acompanhou o programa nosso último programa, na nossa última conversa. Exato. Viu que eu comentei a respeito de ego, de crenças, de como elas são formadas, que desde o útero materno, assumindo cargas epigenéticas, né, transgeracionais também, criamos uma lente e constituímos o modo como a gente vê a realidade, o mundo, a nós mesmos, e reagimos a essa nossa visão particular. Isso é o ego, né, a nossa personalidade. Se eu sou o Eduardo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, enfim. Essa consciência do ego, essa identificação com esse eu meu, essa identificação com essa lente que enxerga as coisas dessa maneira e que reage emocionalmente a essa maneira de ver, é o que eu chamo de nível de consciência número 1. Eu faço às vezes uma analogia com um jogo de xadrez, é como se a gente se identificasse nesse momento com uma peça lá, o cavalo, um bispo. Então eu tenho as minhas regras, eu só me movimento num determinado ponto, eu tenho uma visão limitada do jogo, porque eu estou enxergando do tabuleiro ali e eu estou só achando que em algum momento tem uma peça que vai me pegar porque eu não estou vendo, estou achando que eu estou preso porque eu não consigo movimentar para lugar nenhum, estou achando que eu estou devendo porque eu não estou protegendo o rei direito. Então, o lugar do ego é um lugar de muito conflito, porque existe uma visão muito limitada. As crenças, elas aprisionam, o ego aprisiona, e numa visão rígida, eu reajo rigidamente a isso, então eu tenho uma reação emocional. O plano número 1 de consciência é um plano de reações emocionais. E por que são reações emocionais a uma visão individualizada e rígida? É de se imaginar que, como cada um de nós tem uma visão individualizada e rígida, vai existir competição, vai existir medo de perda, vai existir conflito. São 8 bilhões de visões rígidas pelo mundo. Exatamente.
Se eu estou identificado com esse nível, e a maioria de nós está o tempo inteiro identificado com isso, quem somos? Somos esses caras. Eu sou terapeuta, eu sou especialista em medicina chinesa, eu sou pai, eu sou... Peraí, mas esse sou eu como ser humano? Não, as outras consciências vão mostrar pra gente que não. Mas enquanto eu estou identificado com esse nível de consciência, eu estou ali num plano de dualidade e conflito, reações emocionais. Mas ele é tão importante, cara, que as emoções existem por causa dele. Então, eu não estou colocando esse plano como um vilão da nossa existência, não. Estou colocando como um dos níveis da realidade. Só que tem um determinado momento onde ocorre um fenômeno chamado eu percebo que eu sinto emoção naquele instante e eu fico curioso sobre aquela emoção. Eu não julgo a emoção, porque o plano do julgamento ainda é o plano de consciência número 1. Então, os julgamentos, as culpas, condenações estão todas nesse plano. Então, eu estou ali condenando, julgando, e eu sentir alguma coisa, eu vou julgar também. Eu não devia estar sentindo isso, ou eu devia estar sentindo de outra forma. Mas quando em algum momento, por alguma circunstância, eu fico curioso sobre o que eu estou sentindo, mais ou menos isso. Por que eu estou triste? Por que eu estou tão agitado? Por quê? Só que esse porquê deixando uma abertura. A curiosidade sobre a percepção de estados emocionais muda a frequência que a gente opera da frequência do plano número 1 para um plano número 2. O plano número 2 é onde eu tenho uma visão do plano número 1, sem me identificar completamente com ele. Eu sei que eu estou vivendo uma emoção, eu sei que eu tenho uma tendência a reagir, porém eu estou observando essa dinâmica, esse jogo. Então, eu não estou identificado com ele, eu não estou jogando. Eu não sou mais o cavalo, eu sou o jogador. Então, eu fui para cima e falei, entendi. Eu tenho outras peças para mexer, eu só estou achando que naquele lugar... Então, naquele lugar eu sou o cavalo que tem seus limites de atuação. Então, nesse plano número 2, é um plano onde, por tomar consciência e não me identificar com as reações emocionais, eu posso fazer escolhas. Então, nesse plano número 2, é um plano de escolhas. Eu faço escolhas intencionais. É um plano onde eu já não estou mais reagindo à emoção que as crenças, o meu padrão de ego está gerando. Esses dois planos são onde a gente pode trabalhar racionalmente, vamos dizer assim. Então, fala assim, eu quero adquirir uma plenitude maior na minha vida, eu quero me libertar um pouco dos meus padrões, eu estou gerando doenças, eu estou gerando estagnações, enfim. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para o plano 2. O máximo possível. O curioso é que, assim, a maioria das vezes, a gente vai para o plano 2 e começa a julgar. Então, eu vou para o plano 2 e falo, nossa, por que eu estou triste? Ou por que eu estou com medo? Por que eu estou com raiva? Aí já começa a julgar. Estou com raiva por causa daquilo outro. Isso significa que eu voltei para a frequência número 1 e estou achando que eu estou no plano número 2. Não estou. Comecei de novo a ter reações emocionais. Mas, por exemplo, quando eu fico com raiva, dependendo da situação, eu consigo dar essa parada. Por que eu tô com raiva? E aí eu percebo que aquilo é tão ridículo que eu começo a dar risada daquilo. Eu falo, cara, não é possível que eu tô com raiva por causa... É tão idiota isso aqui. Aí eu tô nesse plano número 2 ou eu voltei pro plano número 1? Vai depender. Você vai conseguir me responder agora. Se você falou esse idiota de uma maneira desprendida, do tipo assim, nossa... Não existe motivo para eu estar preso. Isso. Eu tenho opções. Você está no plano 2. Eu começo a dar risada da situação e falo, meu Deus, cara, por que eu tô bravo por causa disso? Que coisa tonta. Aí você começa a olhar de um outro ângulo aquela situação e percebe que... Imagina a mesma analogia do jogo de xadrez. Você vai pro jogador e fala, nossa, por que eu estava preocupado aqui? Eu tenho tantas opções para jogar. É uma constatação. Você está olhando a coisa de um outro lugar, de um outro prisma. E quanto mais você exercita estar no plano 2, maior a frequência, mais tempo você consegue vivenciar essa realidade, maior conhecimento sobre si mesmo você vai adquirindo. Porque você vai percebendo que você está reagindo de um jeito desnecessário em uma determinada circunstância. Como as circunstâncias da vida são múltiplas e infinitas, porque elas não se repetem, parecem repetir, mas cada circunstância, cada instante é único, eu vou vivenciando múltiplas faces do meu ego.
e vou percebendo, vou conhecendo a mim cada vez mais. O que propicia, então, eu falei, é uma virada de chave que é uma pausa onde eu fico curioso sobre o que eu estou sentindo. É um princípio de meditação. Então, uma prática meditativa que te faz observar curiosamente, não julgando o que você está sentindo, desprendido, ao contrário. Eu gosto de dizer, Pedro, que é um olhar que, por exemplo, eu vou meditar e eu vou respirar, né? Vou observar a respiração. Só que eu fico projetando o que é a respiração, o que é a meditação e o que é aquele momento. Eu digo, abandona a necessidade de projetar o que você tem internamente. Se coloca numa postura de absorver, receptiva, curiosa, abre a possibilidade do que você está vivendo ali. Abre. Então, esse tipo de prática te joga para o plano 2. E aí, tem um fenômeno que acontece automaticamente. Aí não tem como a gente fazer nada, exceto estar mais no plano 2. Conforme eu vou adquirindo a experiência do plano 2 e vou conhecendo mais a mim mesmo, eu também vou conhecendo melhor como é que é a dinâmica das manifestações do outro, do mundo, da natureza. Eu vou conhecendo como é a dinâmica de manifestações nessa vida. E eu vou adquirindo um saber. Em um determinado nível em que isso aconteceu, ocorre uma mudança para uma frequência 3, para um plano 3. Este plano 3 é um plano já do saber, onde eu não tenho que dar esse passo atrás, né, para curiosidade, né, sobre as minhas emoções. Eu já sei. Aí a frequência mudou. E eu acesso um plano de sabedoria. Esse plano do saber, o plano da sabedoria, já é um lugar onde você começa a vivenciar estados de paz, mesmo vivenciando os outros 2 planos simultaneamente. Que isso aqui não está desconectado. É tudo junto. Tá tudo no mesmo prédio. Tá tudo aqui agora. Então agora aqui, né? Então você vivencia um plano de saber que te desenvolve algumas coisas do tipo, sabe aquela condenação, aquela culpa que a gente desenvolve lá no plano 1, que, lá da infância, aquela condenação que a gente fez para o outro em algum momento, tal. A gente, por saber que tudo isso nada mais é do que padrões de crenças, esse padrão que você falou, que você olha quando você vai para o plano 2 e fala, nossa, que bobagem, idiotice isso, né? Aqui, como eu sei que isso existe, eu descubro que as pessoas, eu e todas as outras pessoas, só estão reagindo ao nível de consciência do plano 1, que é o que elas conseguiram acessar naquele momento. Uhum. Elas têm acesso aos outros, mas elas não têm a clareza de estar acessando nos momentos que estão, então são muito presas a 1. O plano 3, então, é um plano do, entre aspas, perdão, que é quando se descobre que não existe nada a ser condenado. Perdão é descobrir que não tem nada para ser condenado, por causa desse nível de sabedoria, né? Então, a gente vai para o plano 3 em muitos momentos, todos nós acessamos, né? Mas a gente desce muito rapidamente de novo para o plano 1. Se a gente pratica ir para o plano 2, a gente vai cada vez mais também acessando o plano 3. Mas não dá para fazer o acesso ao plano 3. Ele acontece. É natural, é um desenvolvimento mesmo. Exatamente, exatamente. E aí o plano 4 eu não gosto nem de falar muito, porque tem, como eu disse, são infinitos planos. Mas o plano 4 é quando esse saber adquire uma malha de áreas ou de conhecimento e um nível de profundidade, um nível de acesso que a pessoa cessa qualquer necessidade de perguntas ou qualquer coisa. Aí estamos falando de um nível já iluminado, um nível onde quem acessa esse plano, ele não vê que existe Edu e Pedro e quem está nos assistindo. Todos nós somos uma coisa só, manifestando em diferentes tempos e espaço para experienciar a si mesmo. Somos conscientes. Você é uma outra versão de mim mesmo. Uhum. Então, se você enxerga... Mas não é uma visão intelectual, é uma visão real. Quem está num plano desse enxerga isso. Odu, e esse trabalho nesse nível 1 e 2, que é o inicial que a gente tem... Uhum. A pessoa consegue trabalhar dentro da terapia da medicina chinesa, exatamente, dentro com você. Esse é o trabalho. É o start da coisa toda. Esse é o trabalho. Essa roupagem que eu estou falando em termos de consciências é para falar justamente isso. O trabalho que a gente consegue fazer dentro da medicina chinesa, dentro do processo terapêutico do Xiuxin, é justamente levar a pessoa ao plano 2 e ela ter consciência do que acontece no plano 1 com toda a clareza. Mesmo
com aquelas crenças que não querem ir para o plano 2. Eu não quero olhar, porque ir lá e olhar minhas fragilidades dói. Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer o trabalho da pessoa acessar esse nível de consciência. Exatamente. Então, se você quiser sair do plano automático, do plano 1, tua chance é agora. O Edu tá com alguns horários de atendimento. Liga no Instituto Chama 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Fala, eu queria saber mais sobre a terapia chinesa, eu queria saber mais sobre o Edu, e a gente vai passar o seu contato para a equipe do Edu, e ele vai entrar em contato com você. O Edu atende em São Paulo, atende em São José dos Campos, atende online, atende presencial, então não tem desculpa, tá? Para quem quiser, não tem desculpa. E você tá com um projeto novo, né, Edu? Que você vai lançar agora nesse finalzinho de ano, começo do ano que vem. Conta para todo mundo. Exato, Pedro. Tô desenvolvendo um projeto, esse projeto já está em desenvolvimento com sócios já há anos, há uns 2 anos talvez, ele sendo lapidado. Agora ele finalmente está se materializando. Provavelmente a gente faça um lançamento em dezembro, mas pode ser que isso vá para janeiro. É dezembro ou janeiro que a gente vai lançar. Esse projeto ele visa ter uma plataforma digital onde a gente vai ter um conteúdo escrito, um conteúdo em vídeos, vamos ter lives, vamos ter cursos, com todo esse conteúdo que eu estou dividindo contigo aqui, e muito mais, claro, né, que a gente não consegue falar de... Meia hora aqui não tem... Não jeito. dá, mas a gente vai falar vou falar alguns temas, por exemplo, né? Insônia é um tema que é importante a gente entender qual é a natureza da insônia nesse olhar da medicina chinesa, né, nesse olhar, nessa profundidade. A questão de doenças cardiovasculares, depressão, estresse, ansiedade, doenças reumáticas, o reumatismo, quer dizer, todo tipo de doença física e emocional a gente vai colocar lá. Vamos colocar sobre sensação de estagnação na vida, vamos colocar sobre abandono, o luto, quer dizer, vai ter um conteúdo ali para as pessoas entrarem, se informarem, mas também para elas buscarem um modo de aprofundar nelas mesmas aquele. Então ela vai ter um caminho todo, uma jornada que vai ser cumprida dentro do projeto a gente está chamando de Eu Zen. Zen do Zen budismo mesmo, do Zen, né? Do Shan chinês, Zen. Então, Eu Zen. O embrião desse projeto já acontece hoje, todas as quartas-feiras, às 18h15, eu faço uma live no YouTube, estudando sutras budistas. Não é um estudo religioso, quer dizer, o budismo não entra como religião ali. Você falou de ecumênico há pouco da oração, é a mesma coisa. Ele entra como uma base ali para você poder desenvolver o assunto. Exato. É uma base para a gente entender o que esses mestres falavam para a gente dentro da linguagem do budismo, né? Traduzir para uma linguagem, uma roupagem moderna, associar o que é a nossa vida em relação ao que eles ensinavam, né? Então, toda quarta, 6h15, eu já faço... Essa live é gratuita, né? Gratuita, é só acessar. Acessou teu Instagram, a pessoa tem esse conteúdo gratuito. E as que já foram pro ar estão gravadas? No canal Eu Zen, sim. Se você acessar meu Instagram, você acessa lá o canal e acessa toda semana, eu publico lá o link da live que vai ficar gravada posteriormente. Que é o @eduardo.baruco1. Isso, exatamente. Tá vendo? Ó, eu já sei de cor. @eduardo.baruco1, isso aí. É isso aí. Então, e quem quiser, Edu, depois conhecer um pouco mais, isso vai ser um aplicativo, isso vai ser um site? Isso vai ser um site com uma plataforma toda que vai ser uma plataforma, entre aspas, educacional. Então vai ter toda uma base de conhecimento. E a gente vai fazer muita coisa dentro desse projeto. Então vai ter lives, vai ter encontros ao vivo, vai ter um monte de dinâmicas em cima disso. Mas eu volto a dizer, o formato que a gente está construindo é informativo, mas também proporcionar uma jornada para a pessoa, né? Então, eu falar assim fica meio vazio, né? Mas vocês vão ver a partir do lançamento em dezembro. Eu volto aqui, ou eu vai falo ser um prazer contigo e a gente fala sobre esse projeto. Então, olha, acompanhe o Edu nas redes sociais, no @eduardo.baruco1, para ficar por dentro disso, porque é um conteúdo tão maravilhoso. Tem toda quarta-feira essa live às 18h15, que você vai saber um pouquinho mais, vai poder se permitir conhecer um pouco mais, e se fizer sentido, claro, segue pro Eu Zen, né? Segue junto. E se você quiser fazer a terapia chinesa, se você quiser fazer uma terapia holística, que vai olhar para tua vida por todos os ângulos aí, com começo, meio e fim, que é o melhor de tudo, viu? Tem começo, meio e fim. Eu já fiz e recomendo. Liga agora no 11 9
1315 5859. 11 9 1315 5859. O Edu tá com alguns horários ainda para começar a te atender esse ano e são 20 e poucas sessões, né, Edu? 21 a 25 o processo base é por aí, 21 a 25. Então você já começa esse ano, na hora que der metade do ano que vem, se você fizer tudo, você já está com um nível de consciência diferente, maior. E, na verdade, em cada encontro você vai abrindo um nível de consciência. Você não espera o final do processo. Não. Ele é um degrau, né? E você sabe, Pedro, eu gosto muito de, a cada sessão, propor alguns exercícios simples, mas baseados naquilo que foi evidenciado na sessão, propor alguns exercícios simples para a pessoa ir para esse plano 2, né, de consciência que a gente falou agora e experimentar novas coisas na vida. Porque se a pessoa não experiencia, não age, ela não constitui um novo caminho. Simplesmente tomar a consciência e falar, eu tenho opções, é uma coisa. Mexer outra peça do tabuleiro é o que vai consolidar a possibilidade. Então tem que agir, senão não funciona. E dentro do processo terapêutico, a cada semana a gente propõe pequenos exercícios que vão propiciando essa experiência, essa nova construção. E pode ser tanto online quanto presencial, é isso, Du? Presencial, tanto faz. Aqui em São Paulo e São José dos Campos, o presencial? Presencial só aqui em São Paulo. Em São José dos Campos eu atendo online e aqui de São Paulo também online. Então tem que ser, aqui em São Paulo pode ser o presencial, em São José e aqui em São Paulo também o online. E o online pode ser no Brasil inteiro, porque a vibe vai para todo lado. Só no estado de São Paulo a gente pega Baixada Santista, Campinas, a gente vai para Indaiatuba. E se tivermos ouvintes do exterior também, também, eu atendo pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Suíça, pessoas da Portugal, pessoas da Inglaterra, então tem pessoas de fora que fazem a terapia também. E o resultado é incrível, gente, de verdade. Estou falando isso de coração, porque fiz este tratamento, fiz esse acompanhamento e foi modificador na minha vida. Edu, você realmente foi um cara que entrou como terapeuta e saiu como amigo. E eu entrei como paciente, espero ter saído como amigo. Exatamente. Então, olha, se você tem interesse em saber um pouco mais, 25 minutos aqui do nosso programa é muito pouco. O Edu tem um conteúdo incrível. Eu te convido a ligar pra gente no 11 9 1315 5859, 11 9 1315 5859, que é o telefone do Instituto Chama, tanto para marcar com o Edu, ou para você que quer receber as orações da manhã e as meditações da noite gratuitamente. E no Instagram do Edu tem toda quarta-feira uma live que depois vai virar o projeto Euzen, que é o início desse projeto Euzen. Eu acompanho também, então se você quarta-feira às 18h15 estiver lá, você vai me ver na audiência junto, porque conhecimento é sempre bom. Du, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Pedro. Deixa uma mensagem aí para nossa galera nesse fim de ano, para o pessoal que está ouvindo o programa. Claro, pessoal, o que eu deixaria para vocês é assim, a coisa mais importante da vida é tomar consciência, conhecer a nós mesmos. Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente vivencia é a partir da maneira com que nós enxergamos essa realidade. Então, se a gente entende como a gente enxerga a realidade, as coisas ficam muito mais claras, propiciam opções, propiciam clareza e tenham certeza, a qualidade de vida, a qualidade da experiência do que vocês chamam vida, né, do que a gente vive, aumenta significativamente. Então, eu deixo a mensagem de consciência sobre si mesmo. E se você ainda não está feliz com a sua vida, que talvez você ainda não tenha tentado tudo ou não tenha tentado de uma forma diferente. Exato. Se dê uma oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho do Edu, que você não vai se arrepender. Vou passar mais uma vez as redes sociais, é o @eduardo.baruco, BARUCO1. Isso. Com o número. Com o número 1. E o Instituto Chama é @Instituto Chama e eu sou @PFabrini. Você encontra lá, tá bom? E o telefone do Instituto, pela última vez no programa de hoje, 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Edu, muito obrigado pela tua presença. Espero estar com você aqui quando você lançar o Euzen. Com certeza. E a gente vai divulgar, porque essa galera precisa desse conhecimento. E semana que vem tem muito mais Academia do Saber. Você ouviu pela